Bom dia a todos. Sou Ieda Caminha, diretora da Regional Rio de Janeiro, da Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração e diretora do Instituto Nacional de Tecnologia, INT. A ABM é uma entidade com mais de 76 anos de existência e tem como objetivo a disseminação do conhecimento técnico-científico nas áreas de metalurgia, materiais e mineração. A ABM Regional Rio, em parceria com o INT, realiza hoje seu evento anual no formato virtual, como parte do programa de Fusão Digital, Tecnologia e Inovação, com a webinar, o CNPEM e a nova fonte de luz síncroton brasileira, Sirius. Agradeço o palestrante, Dr. Antônio José Roque da Silva, que é diretor-geral do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, o CNPEM, e diretor do projeto Sirius, que falará sobre as principais características e potencialidades do CNPEM e da fonte de luz síncroton Sirius. Agradeço também o professor Fernando Cosme Riz Assunção, da PUC-Rio, que atuará como moderador. O professor Fernando Riz é doutor em Ciências dos Materiais pela Universidade da Flórida, com pós-doutorado na Universidade da Califórnia, Los Angeles. É professor titular da PUC-Rio, na qual foi diretor do Departamento de Engenharia de Materiais e decano do Centro Técnico Científico. Atua nas áreas de metalurgia física e transformações de fase. É pesquisador sênior do CNPq e cientista do nosso estado da FAPERJ. Foi professor visitante na Universidade de Leeds, na Inglaterra, e no BAN, Alemanha. Foi diretor científico adjunto da FAPERJ e presidente da Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração, ABM. Recebeu a comenda da Ordem Nacional Mérito Científico e é membro titular da Academia Brasileira de Ciências, da Academia Nacional de Engenharia, da Academia Pan-Americana de Engenharia e fellow da ASM International. Foi diretor do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, CGE, de 2006 a 2014, e diretor do Instituto Nacional de Tecnologia, INT, no período de junho de 2015 a agosto de 2020. O envolvimento do professor Riso com o Laboratório Nacional de Luz Síncroton teve início durante a construção do primeiro anel, de 1987 a 1997, como membro do Conselho Técnico Científico do projeto. Neste período, foi responsável pela linha de difração de raio-x em policristais, quando visitou diversos laboratórios nos Estados Unidos e na Europa para acompanhar o estado da arte desta técnica, desenvolvendo uma longa cooperação com o Dr. Thomas Wrobowski, do DESI Hasilab, em Hamburgo, Alemanha. Passo a palavra, então, ao professor Riso, que vai apresentar o nosso palestrante e conduzir o evento, que tenho certeza será um sucesso, que vai trazer novas fronteiras para as nossas pesquisas. Um bom evento a todos. Obrigado. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu queria agradecer também a ABM pelo evento, muito bom, e, obviamente, ao Zé Roque, né, que é um grande prazer que a gente possa testemunhar esse grande projeto, né, de engenharia nacional. Eu quero comentar rapidamente com relação ao evento, que vocês podem enviar perguntas pelo chat, né, que no final a gente vai ter um tempo para debate. A gente tem que estar preparado, como vocês sabem, nesse webinar, nesse mundo virtual, que volta e meia uma coisa a outra, às vezes fica mudo, etc., né? Eu peço paciência ao pessoal, caso alguma dessas coisas aconteça, né? A gente vai estar tentando manter o processo todo, vamos dizer assim, em boas condições, né? No final do evento, a gente vai pedir para que vocês façam uma pesquisa de satisfação, que é muito importante para a ABM, né? Que ela está tentando sempre aperfeiçoar esse processo, né? Mas vamos falar um pouquinho agora mais sobre o projeto. Eu realmente tive um orgulho muito grande de ter participado da primeira fase desse projeto. Depois eu acompanhei por um tempo, depois eu me afastei, porque eu fui para o CGE, depois para o INT, mas, de qualquer maneira, é uma área que eu tenho um grande interesse. Então, o que nós vamos ver hoje é uma visão geral, né, que o Zé Roque vai apresentar, do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, CNPEM, né, e as principais características, potencialidades e status do projeto Sirius. Desde 2009, o Laboratório Nacional de Luz Síncroton, né, o LNLS,
ele vem trabalhando no projeto de construção desse novo síncrotron brasileiro, que foi denominado Sirius, e que é um projeto 100% nacional. Realmente um motivo de orgulho muito intenso para o Brasil. Então, essa vai ser uma das maiores e mais complexas infraestruturas científicas já construídas no país. Uma das primeiras máquinas de quarta geração, se não me engano, só a Suécia tem uma, também está fazendo outro, e um dos projetos mais avançados do mundo. Então, o Sirius abrirá enormes oportunidades para o estudo de materiais, sejam orgânicos, sejam inorgânicos, com grau de detalhe sem precedentes, fornecendo ferramentas de pesquisa de ponta inexistentes hoje no Brasil. Bom, o nosso palestrante, né, o Antônio Zé Roque da Silva, ele é diretor-geral do Centro Nacional de Pesquisa e Energia de Materiais, do CNPEM, e anteriormente ele era o diretor do LNLS, né? Agora ele assumiu a direção do centro como um todo. Ele é diretor do Projeto Sirius, é professor titular do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, na USP, tem graduação e mestrado em Física pela Unicamp, é doutorado e pós-doutorado pela Universidade da Califórnia, em Berkeley, é pós-doutorado pela Universidade da Califórnia, também em Los Angeles, nem sabia que a gente teve esse ponto em comum. Ele atua em Física da Matéria Condensada e Física Atômica e Molecular. Ele é membro titular da Academia Brasileira de Ciências, né, da ABC, é membro também do Comitê Técnico Científico do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e em 2018 foi agraciado com a Medalha Nacional da Ordem do Mérito Científico. Em 2018 e 2019 ele ganhou o prêmio Os 100 Mais Influentes de Energia. Realmente um belíssimo currículo. Então eu passo agora a palavra ao Roque, certo? Estamos aqui todos aqui ansiosos aí para escutá-lo. Por favor, Roque. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, Riso, Ieda, toda a equipe da BM. Parabéns aí pela organização do evento. Nesse momento difícil, é importante a gente conseguir continuar mantendo, né, esses encontros. E eu vou buscar aqui falar, mais ou menos na próxima hora, aí, sobre o CNPEM e o Sirius. Tá? O foco principal, obviamente, é o Sirius, e várias eu imagino, das empresas e pessoas conectadas à ABM podem vir, alguns provavelmente já foram usuários, né, como o próprio Riso falou, que ele desde o começo participou do projeto, mas várias outras pessoas ou já foram usuários ou podem vir a ser usuários do Sirius e do CNPEM como um todo. Tá? Muito bem, eu vou tentar cobrir. Primeiro, por que síncrotrons, né? Muitos, obviamente, já sabem, mas como é uma palestra ampla, eu vou rapidamente tentar motivar o porquê síncrotrons, aí falar um pouco do CNPEM, aí os desafios de por que mais brilho, né? Que é por isso que o Sirius entra na jogada aí, as máquinas de futuro, né? Como o Riso mencionou, aí falar do Sirius em particular e seu status, e aí fazer uma conclusão sobre onde a gente está e para onde a gente pode caminhar. Bom, muito bem, por que, né, síncrotrons? Bom, então no mundo de hoje, né, não preciso falar isso para as empresas, para as pessoas desse ambiente que estão escutando, né, nós temos uma competitividade bastante grande, né, no mundo, em todas as diversas áreas do conhecimento e de produção tecnológica, e para avançar a gente precisa cada vez mais de um conhecimento, eu diria, profundo sobre os materiais, né, e seja isso nas questões de materiais como o pessoal da BM, mas seja em outras questões, como até a própria agricultura, tá? E áreas de saúde, etc. Bom, o que significa esse conhecimento profundo? Conhecimento profundo, de fato, significa você compreender as propriedades desses materiais no seu nível mais fundamental, que, no caso, seria o relacionado às propriedades atômicas desse material. Então, se eu gostaria de responder perguntas, seja para materiais orgânicos ou inorgânicos, de quais são os átomos que compõem determinado material, quais as distâncias entre eles, como eles se organizam no espaço, quais as ligações químicas, propriedades magnéticas, ambiente local, etc. Ou seja, tem um conjunto grande de perguntas que você gostaria de poder responder para poder avançar no desenvolvimento, projeto e utilização de novos materiais. Muito bem, como é que a gente pode fazer isso, né? Você, naturalmente, tem que... vamos dizer assim, utilizar instrumentos, né, e equipamentos diferenciados para poder fazer esse tipo de estudos, esse tipo de trabalho, tá? Só um segundinho, espera um pouquinho.
uma apresentação. Desculpe aqui. Muito bem. Então, o conhecimento científico está diretamente associado à evolução de instrumentos, tá? E isso vale tanto na observação, né, na escala do universo, quanto no que a gente está falando aqui, que é a investigação na escala dos átomos. Então, ao longo dos séculos, né, você teve um desenvolvimento de uma série de equipamentos, inclusive os Sirius, eu diria, os síncrotrons, eu diria que seria talvez o ápice de instrumentos que podem investigar os materiais, e é isso que nós vamos focar, tá? Muito bem, como que os cientistas investigam as coisas? Como é que os físicos, naturalmente, investigam os materiais já faz, vamos dizer assim, desde o começo, né, onde a gente tenta aprender sobre eles? O que a gente faz é jogar coisas na matéria. Seja jogar elétrons, por exemplo, em microscopia eletrônica, seja jogar nêutrons quando você vai fazer certos tipos de investigação, né, com fontes de nêutrons, seja, no caso que nos interessa, a radiação eletromagnética, tá? Então, essa é a maneira como a gente consegue olhar. Se a gente joga radiação eletromagnética, que é o que nós vamos focar, né, uma vez que você incide essa radiação no material, vários processos podem ocorrer, certo? Você pode ter essa radiação simplesmente sendo transmitida, você pode ter essa radiação sendo espalhada sem mudança de energia da radiação incidente, você pode ter essa radiação espalhada modificando a energia e, portanto, causando excitações do seu material. Você pode arrancar elétrons, você pode excitar átomos do seu material que eventualmente vão decair e emitir frequências características desses átomos. Então, tem um conjunto enorme de, vamos dizer assim, diferentes tipos de interação que você tem da radiação eletromagnética, e coletando, né, de forma inteligente todos esses processos, você consegue aprender bastante sobre os diferentes materiais. Muito bem. Além disso, você gostaria de poder ter um amplo espectro de frequências, né, para poder estudar os materiais, porque diferentes frequências vão interagir de diferentes maneiras, né, com o sistema. Então, por exemplo, se você tiver uma fonte de micro-ondas, você vai estar excitando rotações moleculares e torções. Se você tiver frequência na região do infravermelho, você vai estar interagindo principalmente com vibrações moleculares. Se você tiver na região de visível e ultravioleta, você começa já a interagir com os elétrons, principalmente os elétrons das camadas mais externas, né, que são os elétrons de valência e as ligações químicas responsáveis por exemplo, diferenciar metais de semicondutores. E se você tiver principalmente raio-x, aí você consegue responder uma quantidade enorme de perguntas, né? E raio-x, portanto, né, é uma das frequências mais interessantes para a investigação dos materiais. Tanto que a gente vê uma lista enorme de prêmios Nobel associado à utilização de raio-x para descobertas, né, tanto na área de moléculas orgânicas quanto de materiais inorgânicos. Muito bem, então por que raio-x são tão interessantes para investigar os materiais? Eles, comparado com outras regiões do espectro eletromagnético, né, permitem que você enxergue dentro dos materiais, não somente nas camadas mais externas, da superfície, mas que você possa interagir com o bulk dos materiais. Então, ele permite que você enxergue, entre aspas, o invisível. Todos nós temos essa experiência quando vamos, por exemplo, fazer um exame médico, tá? Além disso, ele tem frequência, né, vamos dizer assim, o comprimento de onda do raio-x, ele é da ordem de grandeza das distâncias entre os átomos. E, portanto, ele permite que você possa fazer investigações através de processos de espalhamento e difração sobre a organização desses átomos no espaço. E a energia desse raio-x, né, ou dessas frequências, elas também estão associadas, né, elas caem em faixas relacionadas a excitações de elétrons mais internos do material. E, portanto, você consegue descobrir quais elementos que compõem um determinado sistema, tá? Então, ele tem energias apropriadas para isso. Ele permite também que você faça interação com elétrons mais externos e possa aprender também sobre ligações químicas. E, além disso, permite que você faça investigações sobre propriedades magnéticas dos materiais. Então, eles são, vamos dizer assim, uma faixa, uma região, né, do espectro eletromagnético extremamente importante e útil para a investigação de qualquer tipo de material. Então, você gostaria de ter uma fonte, né? Agora, que tipo de fonte, então, de raio-x, né, ou do espectro eletromagnético que você gostaria de ter
para poder estudar nessa escala dos átomos, da nanoescala, né, na escala importante para, como a gente vem conversando aqui, desvendar essas propriedades fundamentais. Em primeiro lugar, você gostaria de uma fonte intensa, certo? Você gostaria de poder ter uma relação sinal-ruído boa, você poderia querer fazer experimentos, vamos dizer assim, entender também processos dinâmicos, então você precisa coletar rapidamente, né, sinal para poder, vamos dizer assim, tirar fotos, né, da evolução de determinado material em função do tempo. Você gostaria também que ela seja intensa para você poder eventualmente penetrar, vamos dizer que você queira fazer um experimento em condições reais, você vai querer aplicar pressão, você vai querer aplicar diferentes situações de variação de temperatura ou outros parâmetros externos, e isso você precisa, então, atravessar o ambiente onde essa sua amostra está inserida e ainda conseguir coletar sinal suficiente para, num tempo razoável, fazer o seu experimento. Você gostaria de uma fonte que tivesse um amplo espectro, porque se você quiser, em particular, por exemplo, identificar os diferentes tipos de átomos que compõem o material, você tem que ter um botãozinho ali que possa te permitir chegar na frequência próxima de excitação daquele átomo. Então, você gostaria de ter essa fonte que fosse com amplo espectro e controlável, né, poder escolher a frequência de interesse. E você gostaria que ela fosse pequena e colimada também. Isso é importante para você não desperdiçar toda aquela intensidade que você está gerando da sua fonte. Por exemplo, aqui eu ilustro duas imagens, uma com uma área emissora grande, né, e uma abertura angular grande na imagem de cima, e uma com uma área pequena e abertura angular pequena. Você vê que todos os fótons, vamos dizer assim, que são gerados por essa fonte, vão atingir o seu material e, portanto, ela é muito mais interessante para você investigar os seus sistemas. Além disso, uma fonte pequena e colimada, ela vai ter um alto grau de coerência e isso pode ser utilizado em uma série de técnicas avançadas, principalmente para você fazer imagens tridimensionais. Então, você vai definir, para caracterizar uma boa fonte de luz, né, o que a gente chama de brilho. Então, esse brilho, obviamente, ele é válido para cada comprimento de onda, tem uma banda passante associada à definição do brilho, mas ele, então, está associado ao fluxo, que é o número de fótons por segundo, dividido pela área emissora e dividido pela abertura angular. Quanto maior a intensidade, maior o brilho, quanto menor a área, maior o brilho, quanto menor a abertura angular, maior o brilho. Em particular, essa grandeza aqui no denominador é chamado de emitância. Então, você gostaria de ter uma fonte de baixa emitância, certo? Para ter, portanto, uma fonte de alto brilho. Então, essa é a característica. Muito bem, como você gera, então, esse tipo de radiação de amplo espectro, alta intensidade e alto brilho? Muito bem, para você poder gerar, né, uma fonte de radiação eletromagnética, você pode acelerar cargas, como numa antena. Você, ao invés de fazer uma aceleração longitudinal, você pode ter uma carga livre, né, fazer com que essa carga atravesse uma região de campo magnético constante. Com isso, ela vai fazer uma curva, né, então ela vai estar sendo submetida a uma aceleração centrípeta, e ao ser acelerada, ela também vai emitir, então, radiação eletromagnética. Bom, quais as características dessa radiação nesse caso? Se a velocidade da partícula for baixa, e baixa aqui é comparada com a velocidade da luz, você vai ter uma emissão que é uniforme no espaço. E, portanto, de baixo brilho, porque ela está sendo emitida em vamos dizer assim, um ângulo sólido, né, grande. Muito bem, aí a relatividade especial nos ajuda. Se você tiver agora essa velocidade caminhando com uma velocidade próxima agora à velocidade da luz, todos aqueles fótons agora vão ser concentrados num cone, né, que vai ser emitido na tangente da trajetória. Você consegue mostrar que o espectro emitido é amplo, né, dependendo da energia dessa partícula e do campo magnético local, você consegue emitir desde frequências baixas, infravermelho, até abaixo do infravermelho, mas você chega em raio-x, né, e você consegue chegar em raio-x, inclusive, de alta energia, se a sua partícula tiver uma velocidade alta, uma energia alta e também um campo magnético local alto. Essa abertura angular, em particular, do jeito que essa emissão ocorre, ela, inclusive, depende. Quanto maior a velocidade ou maior a energia, menor vai ser esse cone, né, essa abertura. E, portanto, você consegue gerar uma radiação de alto brilho dessa maneira. Que tipo de partículas que a gente vai usar? Muito bem, você consegue mostrar que a potência emitida, né, ou a intensidade total emitida,
ela é inversamente proporcional à massa da partícula à quarta potência. Portanto, você quer uma partícula o mais leve possível, né? E você tem como partículas mais leves e estáveis os elétrons, então você vai querer utilizar elétrons para fazer a geração de radiação eletromagnética desta maneira. Muito bem, então é isso que você tem que fazer. Você tem que conseguir acelerar partículas, que são elétrons, a velocidades próximas da luz, e mantê-las em uma órbita estável e desviar a trajetória para que você possa emitir essa radiação e depois coletá-las. E é isso que você faz, então, numa fonte de luz síncrona. Então, você tem que ter uma maneira de gerar elétrons, tá? Em geral, é uma emissão termoiônica, né? E aí você tem um conjunto de aceleradores que são utilizados, né, para você manter, né, acelerar, aumentar a energia até a sua energia de interesse, e depois um conjunto de ímãs que mantém a trajetória desses elétrons numa órbita estável, e você vai ter que desviar, né, como está ilustrado aqui com esses chamados dipolos em amarelo, você desvia, eles são utilizados tanto para fechar a órbita quanto para desviar a trajetória. Ao desviar a trajetória desses elétrons, que estão ilustrados por aquele pontinho que segue, né, dentro do acelerador, na tangente você coleta a radiação emitida, ela é de amplo espectro, e, portanto, você precisa selecionar a frequência de interesse, utilizando o que a gente chama de monocromadores, aí incide no sua amostra de interesse, uma daqueles fenômenos que eu descrevi vai ocorrer nessa interação, você detecta isso em detectores especiais, e depois faz a análise, e com isso consegue obter uma série de parâmetros e respostas sobre os diferentes materiais. Isso são as chamadas fontes de luz síncrona. As fontes de luz síncrona, elas tiveram o seu início, né, que a gente chama na primeira geração, no uso, vamos dizer assim, parasita dos aceleradores que foram construídos como colisores. Isso se mostrou uma fonte de radiação eletromagnética para a investigação dos materiais tão interessante que, a partir vamos dizer assim, da década de 80, principalmente, você começa a construir equipamentos que são dedicados somente à geração dessa luz síncrona, não mais como colisores, e você tem, de forma contínua, um avanço tecnológico buscando aumentar cada vez mais o brilho dessas fontes. Há um crescimento exponencial, ilustrado aqui por esse gráfico. Ao longo do tempo, esse crescimento exponencial é do brilho, em função das que são chamadas diversas gerações tecnológicas dessas fontes de luz síncrona. Todos os países do mundo que têm uma economia competitiva, uma ciência avançada, possuem uma ou mais de uma dessas fontes de luz síncrona. Até recentemente, as mais avançadas eram da chamada terceira geração. A fonte brasileira, que eu já vou chamar a atenção, é uma fonte da chamada segunda geração, a antiga, né, que é a chamada UVX, que o Riso já mencionou, e o Sirius, né, junto com o síncrotron sueco e, recentemente, uma atualização do síncrotron europeu em Grenoble, estão caminhando para o que hoje é chamado de quarta geração, em que você tem um aumento de brilho por algumas ordens de grandeza. O impacto, né, de síncrotrons nas mais diferentes áreas de conhecimento, de estudos de materiais, foi brutal. Eu ilustro com um caso mais ligado à área, obviamente, de saúde, à área de biologia molecular e estrutural. Você tem um gráfico que é bastante ilustrativo. Então, esse gráfico aqui, ele mostra o número de estruturas de proteína que foram resolvidas em função do tempo, né? E você vê aqui, é difícil de ler aqui no slide, mas esse começo desse crescimento exponencial em torno do início da década de 90, quando principalmente os síncrotrons de terceira geração entraram em operação, e você passa a ter um crescimento exponencial do número de estruturas proteicas resolvidas. Em azul estão as estruturas, o número total delas, que são depositados num banco chamado PDB, Protein Data Bank, e em quase indistinguível aqui são as que foram resolvidas em síncrotron. Então, mais ou menos 90% dessas, já passamos de centenas de milhares de proteínas resolvidas, foram possíveis graças à entrada em operação desses síncrotrons. E recentemente, vários prêmios Nobel foram agraciados, né, para descobertas de estruturas moleculares, né, importantes, que só foram possíveis graças à existência desses síncrotrons. Teria sido impossível você obter isso de outra maneira, e só graças aos síncrotrons de terceira geração, como, por exemplo, a estrutura do ribossomo e de proteínas de membrana. Muito bem, o Brasil, como o Riso já mencionou, foi pioneiro, né, no hemisfério sul, na construção do primeiro síncrotron do hemisfério sul. No início da década de 80, houve uma discussão na comunidade científica, principalmente entre os físicos, mas não somente, da necessidade, né, do Brasil eventualmente entrar
nesse jogo. Era um projeto desafiador, ele trazia uma série de componentes, além, eu diria, do equipamento em si, né, uma componente muito importante de treinamento de recursos humanos, formação de RH e desenvolvimento de instrumentação científica. E entre 1987 e 97 foi construído em Campinas, né, o que é o LNLS. Na época só se chamava LNLS, era o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron. E aqui tem uma foto do que seria a diretoria. O professor Silon Gonçalves da Silva era o diretor do projeto, o Ricardo Rodrigues era, vamos dizer assim, o diretor técnico da parte de aceleradores, de instrumentação científica, e o professor Aldo Kraevich coordenava as equipes científicas que o Riso, como ele mencionou, ele fez parte. E aqui mostra algumas imagens dos desenvolvimentos tecnológicos. Foi um projeto não somente desenvolvido no Brasil, mas os seus componentes foram, em grande parte, na quase totalidade, construídos, inclusive, na época, né, por uma, vamos dizer assim, uma dificuldade de interação com as empresas brasileiras, que praticamente não tinham com a capacidade de fazer esse desenvolvimento, foram construídos dentro do próprio laboratório. Então, em torno de 85% foi um desenvolvimento feito dentro do laboratório, desde a produção de ímãs, a câmara de vácuo e outros componentes, fontes, etc., o que na época foi bastante importante, inclusive para dar um grande conhecimento técnico para todas essas pessoas. Eu acho que isso foi fundamental para que a gente pudesse hoje dar esse salto mais competitivo que é o Sirius. Com o tempo, né, esse laboratório, o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, foi dando origem a outros laboratórios, né, e que vieram a resultar no que é o CNPEM. Então, o CNPEM tem essa imagem, né, que eu estou mostrando aí. Hoje ele ocupa uma área de aproximadamente 530 mil metros quadrados. Obviamente se destacam na foto os síncrotrons, né, o síncrotron original, antigo, que é o UVX, ele foi desativado no final de 2019. Nós estamos num processo de descomissionamento dele. E aqui se destaca, obviamente, o Sirius, né? Então, são as fontes de luz síncrotron. Além disso, nós temos todo um complexo de laboratórios relacionados a atividades de nanotecnologia, em particular o parque de microscopia eletrônica, eu diria talvez mais avançado, inclusive com um único equipamento de criomicroscopia, que é uma técnica também importante para análise de moléculas biológicas, biologia molecular estrutural, mas não somente, também de nanopartículas e algumas questões ligadas à matéria mole, além de outras salas limpas e uma série de outras técnicas de caracterização e síntese. Tá? Nós temos todo um setor, que eu diria, de biociências, biotecnologia e biorrenováveis, distribuídos nesses laboratórios que estão mostrados aqui, né, nesse círculo. Eles têm uma série de atividades relacionadas à compreensão de processos fundamentais de doença, busca de fármacos, caminhando para a utilização de biomassa para a geração de insumos químicos, novos materiais e combustíveis, caminhando, inclusive, com uma planta piloto modular, que é única no país, e que já faz esse diálogo já do escalonamento da bancada para, vamos dizer assim, um pré-processamento e dialoga de forma bastante próxima com o setor produtivo. Tá? Além disso, uma característica bastante singular do centro, que vem desde esses desenvolvimentos de instrumentação associados ao UVX, é um conjunto de pessoas e laboratórios altamente especializados, né, em engenharias e instrumentação de aceleradores e de linhas de luz, e uma série de outros componentes. Então, nós temos vários laboratórios, vários prédios, tanto distribuídos aqui onde está mostrado aqui nesses prédios nessa região, quanto hoje dentro do Sirius, não somente com a competência das pessoas, que é fundamental, mas também com um parque de infraestrutura de medida e caracterização bastante sofisticado. Muito bem, isso é organizado no CNPEM. O CNPEM é uma organização social, então foi a primeira organização social do MCT na época, né, hoje é MCTI, né, o CGE é outra, né, que o Riso mencionou que ele foi diretor do CGE, uma outra organização social do MCTI, que ele hoje tem 6, mas o CNPEM participou ativamente, que na época era o LNLS, da estruturação desse novo modelo, né, de gestão, né, vamos dizer assim, da coisa pública. Então, ele é uma organização privada sem fins lucrativos que assina um contrato de gestão com o MCTI, portanto, tem toda essa maneira de atuar baseada em missão e indicadores e com uma flexibilidade importante para poder operar e gerenciar um centro com esse tipo de equipamento dessa magnitude.
Todas essas atividades que eu mencionei são organizadas hoje em 4 laboratórios nacionais que compõem o CNPEM, o de Luz Síncron, o de Biorrenováveis, o de Biociências e o de Nanotecnologia. Nós hoje temos em torno de 650 colaboradores, todos CLT, e aproximadamente 500 estagiários, que é um programa importantíssimo que a gente entende de estagiários, vários bolsistas. Nós não somos uma instituição de pós-graduação, mas vários dos nossos pesquisadores, eles são cadastrados em instituições de pós-graduação e nós recebemos de forma regular bolsistas ou para orientação direta ou com orientação com o sistema de pós-graduação brasileiro e vários pós-docs. Então, nós temos, e somando terceirizados, a gente tem esse universo aí em torno de 1.100 pessoas que, em tempos normais, né, não de pandemia, circulam no campus. Muito bem, além do síncrotron, né, eu mencionei também a planta piloto, mas várias dessas instalações espalhadas pelos diferentes laboratórios, elas são abertas. Então, tem maneiras de você entrar na página do CNPEM, dos diversos laboratórios nacionais, e você, como qualquer pesquisador do Brasil, pode submeter uma proposta para a utilização dessas diversas infraestruturas, sejam, obviamente, as linhas de luz, quando elas estavam operacionais do UVX, sejam as linhas de luz do Sirius, quando todos entrarem em operação, mas a planta piloto, os microscópios eletrônicos, todas as plataformas para, vamos dizer assim, cristalização de proteínas e outras atividades relacionadas à biociência e biotecnologia. Nós temos tido também, de forma regular no CNPEM, discussão de ter um conjunto de equipamentos que cubram diversas faixas, né, de resolução temporal e resolução espacial. A gente entende, eu vou mostrar no próximo slide, que é uma demanda futura da compreensão, de fato, do funcionamento dos diferentes sistemas, que você possa cobrir, né, os diferentes, assim, visões, né, de um certo objeto de interesse, indo desde, vamos dizer assim, da organização atômica, né, na escala subnanométrica, até numa macroescala, uma escala, vamos dizer assim, de dezenas a centenas de micrômetros, para, de fato, poder compreender, de fato, o que ocorre no seu sistema. Um exemplo disso, por exemplo, você vai encontrar tanto na organização de sistemas orgânicos ou inorgânicos, porque não somente você precisa hoje responder que átomos compõem o material, mas também como que é a organização, né? Quando você fala de compósitos ou quando você fala de uma série de outros sistemas reais, baterias, etc., você quer entender não só as propriedades dos componentes individuais, né, desses sistemas, mas como que eles se organizam. Então, há um grande desafio futuro, né, associado a esse estudo, onde você quer poder varrer diferentes escalas espaciais e temporais para sistemas que são inhomogêneos, hierárquicos, né, como compósitos. Então, você gostaria de ter ferramentas que te permitissem agora responder, né, dar informações, né, dessas diferentes escalas, né, e você, em princípio, adoraria poder ter, vamos dizer assim, uma visão tridimensional, uma tomografia, né, desses sistemas, né, que você pudesse ter como contraste, né, não somente a estrutura, né, a estrutura eletrônica, vamos dizer assim, ou organizacional, mas que você pudesse ter essa tomografia superposta com outras informações, como os diferentes elementos químicos que compõem o material, né, qual a organização tridimensional dele, como é que isso se superpõe com estados de oxidação local, ligações químicas, orientações de grão, momentos magnéticos. Você poderia gostar de ter acesso a essas informações. Além disso, você desejaria fazer isso em condições reais de operação, né? Não somente em situações modelo, mas e também poder acompanhar a evolução temporal dentro do possível, vamos dizer assim, do sistema. Então, um exemplo, por exemplo, só um exemplo do que eu estou falando, quando você vai olhar, por exemplo, catalisadores, que tem uma comunidade bastante forte e ativa no Brasil de catalisadores, você, de fato, na indústria tem um catalisador, né, que é um pellet lá, por exemplo, que é um compósito, ele é um material catalítico associado a um suporte, e você tem as partículas ativas em diferentes escalas. Então, você gostaria de poder investigar, de fato, né, esse sistema nessa situação mais real de operação, não somente na sua estrutura, mas também investigar isso nas altas temperaturas e pressões que, de fato, os processos ocorrem. Então, para isso, você precisa de ferramentas especiais que te permitam fazer esse acesso, tá?
Então, só chamando a atenção, né, que hoje, né, você gostaria não somente de ter uma visão bidimensional do sistema, então, vamos comparar aqui o contraste, né, de você fazer um exame onde você simplesmente faz uma chapa, né, de raio-x, onde você está fazendo uma promediação do seu sistema como um todo, ao longo da trajetória do raio-x. Você aprende muito mais quando você faz uma tomografia tridimensional e consegue, de fato, entender a organização do sistema no espaço. Então, é isso que você gostaria de fazer para esse tipo de sistema. Eu ilustro com uma imagem que foi coletada no antigo síncrotron, né, no UVX, porque a gente entendendo a importância e o impacto que isso vai ter, nós começamos a estabelecer grupos, né, que desenvolveram tanto uma linha de luz para tomografia, quanto técnicas de análise, e aqui ilustra uma tomografia que foi obtida de pedaços do coração, onde você consegue ter resolução para enxergar célula a célula que está aí ilustrado nessas diferentes cores. Isso, por exemplo, é fundamental para você compreender o funcionamento do coração. Para entender como ele funciona, você precisa ter essa visão tridimensional do arranjo das células. Então, esse é o caminho e esse é o futuro. Por exemplo, onde que o mundo está, né, e aonde que, mesmo com esses avanços do VX, a gente não conseguiria caminhar. Então, por exemplo, aqui são alguns trabalhos no estado da arte do que eram equipamentos de terceira geração. O caso de cima ilustra um estudo do que a gente chama de tomografia 5D. Por que 5D? Porque ela te demonstra, ela te apresenta a organização tridimensional, né, o que seria a tomografia tridimensional, mas ela permite também você estudar com uma dimensão adicional o tempo. Então, você consegue acompanhar o processo de carga e descarga, por exemplo, dessa bateria de interesse. Essa é uma nanopartícula que compõe a bateria, e você consegue aqui também fazer um acompanhamento químico. Então, você consegue fazer, superpor a organização espacial, você consegue colorir, né, aonde que os íons de lítio, que estão, obviamente, se movimentando no processo de carga e descarga, como que eles estão ocupando o espaço dessas nanopartículas em função do tempo. Então, essa é o futuro, fazer tomografias com essa resolução espacial e espacial da ordem, por exemplo, nesse caso, 50 nanômetros, e também acompanhar o processo dinâmico. Em processos biológicos, de forma semelhante, você hoje está caminhando para fazer imagens tomográficas de célula com resolução das organelas. Então, você, para ter esse conhecimento do que era a estrutura celular, você tinha que fatiar, preparar essa amostra, levar para a microscopia eletrônica e buscar depois reconstruir esse conhecimento de forma tridimensional. E hoje o mundo está, através de síncrotrons, né, tendo acesso a você fazer diretamente uma imagem tridimensional do seu sistema. Então, o Brasil, apesar de todo o esforço que ele tinha feito, né, ele não poderia trabalhar nessa área, nessa fronteira. Então, nós estaríamos ficando fora desse jogo importante, né, do conhecimento científico e tecnológico pelas limitações da própria máquina. Tá? Para você poder fazer esses experimentos que eu mencionei, você precisa exatamente de mais brilho. Por exemplo, aqui ilustra, né, duas vamos dizer assim, necessidades de maior brilho, né, só para ilustrar. Se eu quiser fazer, por exemplo, uma varredura microscópica, tá, com uma resolução delta, espacial delta, como mostrado aqui, varrer uma determinada amostra, tá? Eu tenho, obviamente, uma limitação associada ao que é chamado de abertura angular, né, que é o tamanho, está relacionado diretamente ao tamanho da minha lente, quanto que eu consigo coletar da radiação sendo emitida, e o fluxo, né, que, portanto, é importante, o número de fótons que vai atingir aqui para eu poder, de fato, fazer o experimento num determinado tempo razoável, né, com a minha determinada amostra que eu vou conseguir coletar, ele depende diretamente do brilho. Então, para um dado delta fixo, eu preciso de ter um brilho maior para poder ter um fluxo de fótons razoável para fazer o meu experimento. Por exemplo, no VX, nós estávamos com esse tipo de técnica de varredura e microscopia limitados a algo da ordem de 10 micrômetros, e a gente precisa enxergar coisas da ordem de nanômetros. Para poder utilizar uma série de técnicas importantes para fazer esses experimentos de tomografia 5D que eu mencionei, você precisa utilizar a coerência da sua radiação emitida e a coerência, né, o fluxo coerente que você coleta, né, que atinge a sua amostra para um determinado comprimento de onda, ele também depende diretamente do brilho. Tá? Então, para fazer, por exemplo, essas imagens
internas, dentro de célula, com resoluções da ordem de algumas dezenas de nanômetros, você também precisaria de uma máquina de maior brilho. E é por isso que o Sirius surge como uma necessidade para a comunidade científica brasileira. Tá? O Sirius vai estar sendo projetado e construído para ser uma máquina no estado da arte. Ela, como foi mencionado, é uma das primeiras máquinas de quarta geração. Ela, em relação ao que o UVX, né, permitia para a comunidade brasileira, são ordens de grandeza em algumas frequências, né, e a capacidade assim muda qualitativamente, não é só quantitativamente, mas mesmo em relação ao que havia de mais moderno no mundo, como os síncrotrons de terceira geração, ela vai dar um salto, tá, de ordens também, algumas ordens de grandeza, e permitindo alguns experimentos que serão feitos pela primeira vez no mundo nesse tipo de equipamento. Então, esse é o Sirius, né? É algo para colocar, de fato, o Brasil no que há de mais moderno para análise de materiais. O Sirius é um equipamento para poder atingir essas características. Ele tem toda uma rede magnética sofisticada, né? Ela não é uma rede magnética trivial, esse foi o avanço dessas máquinas de quarta geração. Ela tem 20 trechos como esse que estão ilustrados, né? Que possuem 5 dipolos, 4 deles de baixo campo, né? Na verdade, esse quinto também é em grande parte de baixo campo, mas com uma fatia de alto campo para a gente permitir também para que a comunidade brasileira possa ter acesso a raio-x de alta energia. Então, ele é uma máquina de mais alta energia em relação ao VX. O VX era uma máquina de 1,37 GeV. Isso limitava bastante o raio-x que a gente extraía, era algo que não passava, de fato, da região em torno de 15 kV. E com o VX, a gente tem energia crítica nesse dipolo central, com uma máquina de 3 GeV e um campo local de dipolos permanentes, de 3,2 Tesla, a gente vai ter uma energia crítica de 20 keV. Você tem raio-x, então, da ordem de 5 vezes a 6 vezes essa energia crítica, que está falando em linhas de luz que vão ter até 100 kV, importantíssima para a investigação, por exemplo, de materiais densos como metais. Tá? Ela possui um LINAC, eu vou mostrar mais umas fotos, então eu vou pular isso daqui. Então, e ela é uma máquina de baixíssima emissão, né, quando ela tiver com todos os parâmetros como projetados. Agora, nesse período inicial, a gente já está em torno de 0,4 nanômetro radiano ou 400 picômetro radiano, comissionando a máquina para chegar nesse alvo de 250 picômetros radiano, e com inserção de onduladores, isso vai decrescer ainda, atingindo 150 picômetros radiano. Só para comparar, o VX tinha da ordem de 100 nanômetros radiano. Então, nós estamos falando de um decréscimo de quase que um fator 1000, né, de emitância em relação ao que era o VX para o Sirius. Tá? Muito bem. O Sirius, ele foi construído nesse terreno de 150 mil metros quadrados. Esse em vermelho aqui é o terreno original do que era o LNLS e o terreno original do CNPEM. O governo do estado de São Paulo desapropriou em 2012, 13, né, que foi concluído o processo, essa região de 150 mil metros quadrados, aonde aqui era o projeto de implantação do Sirius ainda na nossa fase de somente projeto, né? O prédio, a gente fala que o Sirius, ele começa 15 metros abaixo do solo, porque para poder atingir, né, você fazer um experimento em que você tem uma resolução da ordem de poucos nanômetros, as condições de estabilidade, tanto para os aceleradores quanto para as linhas de luz, são extremamente rígidas e sofisticadas. Então, ele começa com um piso especial que precisa ter altíssima estabilidade, e um prédio também especial que tem uma estabilidade térmica e outras características, né, todas diferenciadas. Então, é um prédio de 68 mil metros quadrados, e a gente entende que é uma parte integrante, vamos dizer assim, do próprio Sirius, do próprio sistema. Tá? Essa ilustra que era a terraplanagem em outubro de 2014, a gente inicia a obra em janeiro de 2015, né? Ela evolui até que, no final de 2018, a gente tem um evento de entrega da primeira fase. O prédio está praticamente pronto, não integralmente, do ponto de vista de seus subsistemas, né? Ainda tínhamos que terminar e concluir umas questões de ar-condicionado, mas ele estava pronto o suficiente para a gente poder começar a instalação dos sistemas aceleradores. Aqui mostra uma evolução, né, um time-lapse, como a gente fala, da construção do prédio. Tem algumas fotos aqui do lado esquerdo, né, mostrando que foi vamos dizer assim, a construção desse piso especial. Nós tivemos que remover em torno de 4 metros de profundidade de terra,
colocar em torno de 1.300 estacas de aproximadamente 12 metros a 15 metros, dependendo da região, dessas estacas, com uma separação em torno de 3 metros entre elas. Essa é a região onde fica o túnel, né, que mostra aqui sendo construído na imagem inferior, e dentro do túnel é que você vai acomodar o conjunto de aceleradores. E daqueles 4 metros que foram removidos, você repunha, né, misturado com cimento, essa terra, compactava, né, de forma bastante significativa esse material, que basicamente virou um compósito, e nos últimos 90 centímetros que você tinha o piso especial para os aceleradores, e isso tinha que ser construído no final sem juntas de dilatação, formando um maciço que tinha que ter nesse meio quilômetro aproximadamente de extensão, um erro máximo absoluto de alinhamento em torno de mais ou menos 1 centímetro. Tá? E conseguimos atingir todas essas características, foi realmente uma obra civil bastante desafiadora. Esse é o prédio, uma imagem agora do prédio já pronto, destaco-se inclusive essas linhas de luz aqui mais longas, né, essas perninhas que saem para fora do prédio, são as linhas de luz para você poder atingir um foco nessa escala aí de dezenas de nanômetros e com resolução na linha mais longa de poucos nanômetros. Muito bem, dentro do túnel, né, que está marcado aqui em azul, você tem então um conjunto de 3 aceleradores e 2 linhas de transporte. Você tem o acelerador linear, onde tudo começa, eu vou mostrar um filminho com isso daqui, a linha de transporte do LINAC para o booster. O booster fica na parede interna desse túnel de concreto, e aí, uma vez que ele atinge 3 GeV, você transfere pela linha de transporte para o anel de armazenamento, que fica localizado no centro desse túnel de concreto, e é onde você mantém os elétrons de órbita estável. Aqui tem uma imagem do túnel, onde tudo isso está instalado. Então, aqui tem um time-lapse da montagem, né, dos aceleradores dentro do túnel. Ela teve início, principalmente a parte do booster, né, e do LINAC, em agosto já de 2018, mas a gente ocupou boa parte do ano de 2019 para concluir a montagem de todos os aceleradores. Foi uma etapa difícil, porque nós não tínhamos ainda um túnel totalmente estável, e, além disso, você, com o booster no mesmo túnel que o acelerador, para iniciar o comissionamento do booster, você não podia estar trabalhando na montagem dos aceleradores, então a gente teve que fazer uma logística que foi bastante complexa, mas conseguimos, em setembro de 2019, ter o acelerador completamente montado e em vácuo, pronto para, então, também iniciar a sua parte de comissionamento. Aqui mostra um dos trechos, com os ímãs, os berços, sistema de suporte e tudo instalado. Muito bem. Agora nós vamos fazer uma viagem pelo Sirius pronto, dentro do túnel, tá? Então aqui você tem o canhão de elétrons, são imagens reais, isso é o que está lá dentro do túnel. Esse é o acelerador linear, você acelera os elétrons até 150 milhões de eletronvolts, como eu mencionei, daí transfere para o booster está todo montado na parede interna do túnel, você aumenta a energia com uma cavidade RF que fica localizada em determinado ponto para até 3 GeV, transfere para o anel de armazenamento, você tem esses 20 trechos, né, que se repetem, e você lá mantém esses elétrons em uma órbita estável, e em determinadas regiões você vai extrair o raio-x, né, e aqui mostra já o front-end de uma determinada linha de luz. Uma vez que você coleta esse raio-x ou outras frequências no front-end, transfere para fora da blindagem e coleta isso nas chamadas linhas de luz. Então, as linhas de luz estão marcadas nesse desenho aqui, como essas estruturas em vermelho, né? Algumas delas são as longas, e você vai poder ter no Sirius algo da ordem de 38 a 40 estações experimentais, né? Da 30 linhas de luz, algumas linhas de luz poderiam vir a ter mais de uma estação experimental, então a ordem de grandeza é da ordem de 40, sendo que 20 delas poderiam ser de alta energia, e outras do que a gente chama de onduladores, que são as fontes de raio-x que te geram maior brilho, tá? Aqui tem uma imagem do túnel, né, quer dizer, do hall experimental, como a gente chama, e a gente vê que o túnel ele tem todas essas quinas, né, ele é estruturado dessa maneira, e desse orifício inferior é que você pode extrair as diferentes linhas de luz, tá? Aqui vai ter um time-lapse da montagem de uma das linhas de luz, é a chamada linha EMA. Então, todas as linhas de luz têm uma primeira cabana que é acoplada diretamente, né, à estrutura de concreto do túnel, essa é a chamada cabana ótica. Algumas linhas de luz têm mais de uma cabana ótica.
mas todas com certeza têm pelo menos essa primeira cabana ótica. Essas cabanas não são instrumentos triviais, a gente também nacionalizou essas cabanas, elas têm que ter características de proteção radiológica, você não pode ter nenhum vazamento de radiação. Além disso, elas têm que funcionar do ponto de vista interno, praticamente como tem que ter uma estabilidade, uma mini sala limpa, você tem que ter controle de umidade, você tem que ter controle de particulado, você tem que ter alta estabilidade térmica para que os equipamentos que estão instalados lá permitam que você tenha performance como de projeto, né, dos Sirius. Então, essa é uma montagem, todas as linhas de luz têm, vamos dizer assim, essa estrutura semelhante. Aqui mostra uma delas já mais avançada, então, se aqui tem a cabana ótica, depois você tem, nesse caso aqui, para essa linha de luz, diretamente cabana experimental, e depois a cabana de controle, que é da onde você, de fato, coordena todos os equipamentos das linhas de luz. Do ponto de vista do que a gente já atingiu até o momento, então, ao longo do ano de 2019, como eu falei, a gente estava, ao mesmo tempo, montando e iniciando o comissionamento do booster e montando o anel de armazenamento. Então, já em março de 2019, a gente conseguiu ter a primeira volta de elétrons do booster. Em junho, a primeira volta estável, eu diria, né, um feixe estável que conseguiu dar milhares de voltas, ainda sem radiofrequência. Em julho de 2019, a gente consegue já ligar o sistema de radiofrequência e armazenar em baixa energia elétrons nesse booster. E, finalmente, em outubro, a gente consegue atingir 3 GeV no booster. Então, conseguimos rampear e manter os elétrons em 3 GeV. E aí estávamos prontos para começar a transferir esses elétrons para o acelerador principal, que também agora já estava montado. Em novembro, a gente tem a primeira volta, foi uma emoção quando a gente consegue dar essa primeira volta, mostrando aqui, com essas duas setas, a primeira medida num chamado detector de elétrons e mostrando com o tempo apropriado que esses elétrons deram uma volta completa. Aí nós... Vou voltar aqui para trás. Aí, no final, né, em dezembro, nós conseguimos agora acumular esse feixe de elétrons e no finalzinho de um ano de 2019, a gente conseguiu coletar a primeira tomografia de uma linha de dipolo. A gente ainda não tinha nenhum ondulador. Então, a gente terminou o ano passado com, vamos dizer assim, elétrons conseguindo ser estocados e aí o próximo passo era começar a aumentar a corrente e, eventualmente, instalar onduladores para as outras linhas. Obviamente, veio a pandemia, nós tivemos que reprogramar várias das nossas atividades, né? Inclusive, a gente não tinha como trabalhar para evitar aglomeração, a gente não tinha como trabalhar com várias equipes em paralelo. Foi uma dificuldade também de logística, porque você tinha que entrar com as diferentes equipes para fazer a montagem sequencialmente. Isso, obviamente, trazia certas dificuldades, mas a gente daí focou, principalmente por causa do Covid, em concluir o quanto antes a linha de biologia molecular e estrutural, para já permitir que estudos fossem feitos com proteínas relacionadas ao coronavírus. E em julho de 2020, a gente consegue ter a primeira estrutura resolvida. Era ainda uma proteína já conhecida do coronavírus, né, que é a chamada 3CL, um cristal que foi desenvolvido no laboratório de biociências, e a gente conseguiu obter uma resolução bastante competitiva em julho deste ano. Tá? E em setembro, abrimos para equipes externas, né, ao CNPEM, e a primeira equipe que veio é do grupo do professor Glaucio Olivas e a equipe lá da USP de São Carlos, que são especialistas nessa área de biologia molecular estrutural, e fizeram os primeiros experimentos também em proteínas do covírus. Até aquele momento, nós estávamos recebendo somente experimentos relacionados ao coronavírus, e agora, em novembro, a gente abriu de forma mais ampla para comissionamento científico, que a gente chama. O que isso quer dizer? Que a gente já está recebendo usuários de forma ampla, mas não ainda num modo normal de operação. Ainda tem potenciais surpresas que essa linha pode trazer, e a gente tem usuários que são experientes, que vão, inclusive, nos ajudar a debugar aí, vários dos sistemas dessas linhas de luz. Muito bem, a gente tem no projeto Sirius, como apresentado ao MCTI, um total de 14 linhas de luz que são aqui marcadas em vermelho, que é o que a gente chama de fase 1A, que são as 6 primeiras linhas de luz, que são bastante avançadas, e um conjunto de outras 8 linhas de luz
em que a gente já está adquirindo e comprando os equipamentos e esperamos começar a montagem delas, pelo menos no início do ano que vem, algumas delas, vou dizer assim, talvez até ainda no final deste ano. E a gente tinha feito uma submissão de um projeto, né, para a Petrobras de um total de 5 linhas de luz a mais. Infelizmente, a crise que vocês sabem, inclusive melhor que eu, que envolveu inclusive a Petrobras, esse conjunto ainda está em suspenso. Mas então, esse é o planejamento de linhas de luz, cobrindo as mais diversas áreas. Eu até mostro uma maneira como o Riso falou, eu era o diretor do NLS, passei a ser o diretor do CNPEM, e o atual diretor do NLS e coordenador da construção dessas linhas de luz dos Sirius é o Dr. Harry Westphal, e hoje o NLS está organizado nesses diferentes blocos, né, essas diferentes divisões. Nós temos 3 divisões científicas que elas, assim, a gente organizou as linhas de luz, né, vamos dizer assim, num conjunto mais aplicado para, vamos dizer assim, a área de matéria condensada e de materiais, uma para sistemas heterogêneos e materiais hierárquicos, e um para matéria mole e materiais biológicos. Além disso, temos uma divisão de aceleradores, uma divisão associada à aquisição de dados e processamento de dados, bastante importantes para esse tipo de, vamos dizer assim, imagens tomográficas, e uma de engenharia de linhas de luz, dedicada à engenharia de linhas de luz. Além disso, nós temos a engenharia de tecnologia, principalmente de aceleradores, mas também agora de uma forma mais ampla, e essa está diretamente ligada à diretoria-geral. Muito bem. Caminhando para um pouco essas divisões, nós temos nas linhas de luz, né, vou falar das 14, ligadas àquele bloco de matéria mole e biologia molecular e estrutural. A primeira delas é a KTRT, que é vamos dizer assim, uma linha de espalhamento de baixo ângulo coerente. Então, ela vai estar focada, por exemplo, em imagens tridimensionais de células e outras nanoestruturas. Tá? Nós temos depois uma linha de sax tradicional, que vai ser a Sapucaí, ela vem na segunda fase, né, que vai permitir que você faça os experimentos que as pessoas eventualmente podem estar mais acostumados de sax tradicional não coerente. Aí nós vamos ter uma linha ligada a, vamos dizer assim, infravermelho, né? Tanto, vamos dizer assim, para uma parte de infravermelho, FTIR normal, mas também uma parte que você vai ter acoplado uma ponta de AFM para poder fazer experimentos com resolução abaixo do limite de fração. Então, você vai poder chegar a fazer experimentos com resolução da casa aí de centenas de nanômetros e com infravermelho. Aí nós vamos ter uma linha importante para a parte de estruturas proteicas, né, para você poder quantificar estruturas secundárias, principalmente, então, uma linha para biologia molecular, estrutural, para fazer dicroísmo circular, e a linha Manacá, que eu já mencionei, que ela é para a cristalografia de macromoléculas. Essas duas são da fase 1, tem alguns filminhos aqui mostrando, então, a linha Manacá, a coordenadora e a Anazeri, mostra aqui a instalação do ondulador, depois a instalação do resto da linha. Como eu falei, ela estava já recebendo o feixe em junho, né, e realizando os primeiros experimentos ainda em junho. Nós vamos aqui, mostra o que era a cabana ótica, né, aí nós vamos entrar aqui na cabana experimental, aqui que você posiciona o seu cristal, aqui vai ter depois um robô, o robô ainda não está montado, mas você tem aqui a região do goniômetro, porta-amostra, o detector de raio-x, e isso é a estrutura que você tem hoje dentro da cabana experimental, e você depois pode controlá-la da cabana, vamos dizer assim, da cabana de controle, e aí você pode, inclusive, fazer comissionamento remoto, que foi o que foi necessário durante o Covid, você pode acessar completamente essa linha. Na verdade, o CIO está sendo construído de tal maneira que você vai poder acessar as nossas linhas de luz de forma remota. A área de cristalografia de proteínas é uma que isso é bastante comum, que você envia suas amostras e você pode utilizá-la sem estar necessariamente no laboratório, você pode acompanhar os experimentos remotamente. Muito bem, a segunda linha mais avançada é a linha KTRT, o coordenador é o Florian. Essa é a linha que eu falei de croísmo, de sax coerente, né? Então, ela já também está com feixe atingindo, né, a cabana experimental, ela está no que a gente chama de comissionamento técnico, e a gente espera que em breve ela já entre em comissionamento científico.
a gente espera que, quem sabe, até o final deste ano, ela também já possa conseguir começar a receber primeiros usuários. Ela já fez uma série de experimentos, inclusive a gente já conseguiu detectar, quer dizer, observar que você tem um grau de coerência bastante significativo atingindo a amostra, e agora é uma questão de ajustes. Essa é a região do porta-amostra, ela tem um diferencial, que é um túnel em torno de 30 metros, que você pode movimentar o detector em relação à amostra, variando, portanto, uma série de características do seu experimento. Esse é o túnel que fica na saída, e dentro dele está um detector que foi desenvolvido internamente aqui no Brasil. Opa. Muito bem, se a gente vai agora para aquele outro conjunto de linhas associadas a materiais hierárquicos e heterogêneos, né, você tem a linha Mogno, que é uma linha de alta energia agora, para fazer imagens tomográficas com resoluções que vão poder ir de 10 micrômetros a 100 nanômetros. Então, é importante para materiais porosos, para cimento, para rochas de pré-sal, para agricultura, é uma linha de alta energia. Aí você vai ter a Carnaúba. A Carnaúba é a nossa linha de nanofoco, é a linha mais longa, de 150 metros, e que vai permitir que você chegue em 2 estações experimentais com resoluções, numa delas, em torno de 100 nanômetros, e na estação experimental mais avançada, você vai poder fazer experimentos com resolução experimental em torno de 1 nanômetro. Tá? E ela vai permitir que você faça aquele tipo de experimento compondo mapeamento químico com mapeamento estrutural. A Jatobá é uma linha de alta energia também, principalmente para fazer investigação de materiais desordenados, né, e fazer PDF desses materiais. A Paineira é uma linha para XPD, que é o que o Riso é um dos especialistas, e a Coati vai ser uma linha para espectroscopia, EXAFES e técnicas semelhantes. Dentre esse conjunto, na fase 1A, tem a Mogno e a Carnaúba. A Mogno está operacional ainda, com uma versão que foi extraída do VX, foi nela que a gente viu aquela primeira imagem em dezembro de 2019, que é essa daí que está sendo mostrada, essa tomografia. Ela tem uma cabana experimental que é bastante longa, ela tem um diferencial, que é o que a gente chama de cone beam tomography, tomografia de feixe cônico, que permite, que está essa cabana aí, que vai permitir que você possa, na mesma amostra, varrer, né, a distância da amostra ao detector e poder fazer o que a gente chama de zoom tomography. Então, você vai poder fazer como no Google Maps, né, tá numa determinada situação com uma resolução menor, mas investigando uma amostra maior, e uma região de interesse você pode movimentar e aí fazer um zoom naquela região onde você agora vai investigar uma região menor, mas com uma resolução muito maior. Ela deve ter, essa segunda parte, começar a sua montagem no início do ano que vem. A Carnaúba, como eu falei, é a linha mais sofisticada, né, a linha de 150 metros, é a nossa linha de nanofoco, né? Ela já recebeu feixe também no HUT óptico e nas 2 cabanas ópticas, tá? Os instrumentos todos já estão posicionados lá, e ela está agora concluindo a montagem da sua cabana experimental, que fica lá a 150 metros da onde é a fonte. Acho que vai ter uma imagem mostrando. Ela tem uma enorme dificuldade de alinhamento. Imagina você conseguir garantir a estabilidade, né, num feixe de raio-x 150 metros a partir da fonte, né, e conseguir manter isso estável para fazer um experimento em que o foco é da ordem de dezenas de nanômetros e obter com a técnica, algumas técnicas apropriadas, resolução de poucos nanômetros, tá? O nosso target é mais ou menos, tá vendo? É lá no final que você tem o último, vamos dizer assim, um espelho, e depois 2 estações experimentais, uma que vai permitir que você chegue nessa resolução em torno de 100 nanômetros e a segunda que você chegue em resolução de nanômetro em si, tá? A gente espera também que até o início do ano que vem você esteja entrando com comissionamento científico dessa linha de luz, tá? Em algum momento, nos primeiros meses do ano que vem. E aí, finalmente, na parte de matéria condensada e materiais, você tem nesse conjunto inicial 4 linhas de luz. A EMA é uma linha de condições extremas, então, para poder fazer estudos de diagrama de fases, então, altas pressões, condições extremas de pressão, de campos magnéticos e altas e baixas temperaturas. Você vai ter diferentes estações experimentais que te permitam fazer essa varredura do espaço de fase. Você tem a linha SAPE, que é uma linha para ARPS, né?
Então, fotoemissão de elétrons com resolução angular para investigação do que seria as bandas, né, dos materiais, e poder investigar a estrutura eletrônica desses materiais. A Sabiá vai permitir fazer dichroísmo circular magnético, então importante, inclusive, para permitir vai permitir aplicar altos campos, né, com rápida variação de campo, para você investigar sistemas magnéticos, né, com resolução espacial em energia, e também poder fazer esse PIN, que é uma microscopia de fotoelétrons. E, finalmente, a IP é uma linha de Higgs, que é espalhamento inelástico, e ela permite que você investigue excitações dos materiais, né, as excitações coletivas, spinons, magnons, fônons, etc., mas também importante para ter uma estação que permita estudar interfaces líquidos e vamos dizer assim, e também em física atmosférica e levantamento de superfície de potencial para sistemas moleculares. Essas duas estão nessa fase 1, que é a EMA e a IP. A EMA também já recebeu feixe na sua cabana ótica, né? A EMA ela vai ter a primeira cabana experimental, a que já está sendo concluída, é uma cabana bastante grande, a maior cabana experimental do Sirius, para poder manipular os magnetos, né, e os equipamentos necessários para atingir essas condições extremas, e só no ano que vem que ela vai ter a construção da sua segunda cabana. Ela também é uma das linhas longas de 125 metros ou 130, agora não me lembro exatamente. Então, ela também, espero que no início do ano que vem, comece a receber aí o que a gente chama de acionamento científico. Como eu falei, ela já está com feixe chegando na cabana ótica. Tá? E em breve esperamos que ela esteja com feixe chegando na cabana experimental, que é essa que está sendo concluída. E a IP também já teve o início da sua montagem, né? Então ela também já teve a cabana ótica pronta. Aí ela é uma linha que vai ter o espectrômetro lá no final, ele tem um braço grande, esse objeto em amarelo mostrado aí, e é para você conseguir fazer esse espalhamento com resolução de dezena de milieletronvolt num feixe de raio-x mole. Tá? Então, é um desafio você ter esse tipo de resolução. A gente também espera, no início do ano que vem, estar com feixe chegando aí na cabana experimental. Muito bem, além das linhas de luz, né, nós entendemos a importância para poder extrair o máximo desses experimentos, que a gente dê, diferentemente do que eventualmente às vezes era no UVX, você tem ambientes de preparação de amostra. Por exemplo, você preparar as amostras para essa linha de nanofoco, você precisa cortar suas amostras com FIB. A preparação da amostra é uma parte muito importante desses experimentos. Então, nós vamos ter laboratórios, né, que podem ser acessados para essa parte de preparação e pré-caracterização de amostras. Além disso, você, quando faz uma medida de tomografia, você tem uma parte importante de modelamento, análise de dados, e a gente precisa também prover tanto o software adequado quanto a parte de computação. Então, nós vamos ter laboratórios, né? Aqui ele ilustra um deles que está praticamente pronto, de laboratório químico, tem o laboratório de filmes finos, e vão ter vários outros laboratórios adicionais associados às diferentes linhas de luz, que podem ser acessados para que você possa preparar e pré-caracterizar suas amostras. Além disso, a gente fez um desenvolvimento grande, né, em detectores para poder dar conta de coletar a radiação, né, na taxa apropriada para fazer sentido, porque você tem uma máquina de altíssimo brilho. Isso foi feito em parceria com uma startup que foi, inclusive, criada. Era inicialmente uma empresa ligada à área de fotônica e que fez um co-desenvolvimento com a gente, que é essa empresa hoje chamada Pitec, e a gente também tem nesse desenho uma parceria com o CERN através desse consórcio MEDPIX para ter acesso ao que seria o ASIC que coleta, né, que recebe diretamente os fótons. Além disso, a gente montou toda uma equipe de computação científica, né, para poder fazer o desenvolvimento da parte de processamento e vamos dizer assim, desenvolvimento de software e o processamento, e a gente tem toda uma parte também de, vamos dizer assim, de GPU, CPU, storage, que vão ser acessados, né, inclusive remotamente, pelos usuários, para eles poderem fazer análise dos seus dados uma vez que eles foram coletados.
Então, por exemplo, dentro dessa parte, como eu falei, de difração coerente, tridimensional, a parte de análise de software depois, renderização, ela é extremamente importante. Nós temos uma equipe dedicada a toda essa parte e esses softwares vão estar todos também disponibilizados. Boa parte deles são in-house, são desenvolvimentos nossos, otimizados para funcionar em alta performance dentro dos equipamentos, né, da parte de processamento que estão sendo disponibilizados. Tá? Aqui mostrando essa parte de renderização ou segmentação. Já caminhando aqui para o final, também queria chamar a atenção que, da mesma maneira que o UVX, praticamente não somente é um projeto brasileiro, mas foi construído no Brasil. Diferentemente do primeiro, agora a gente fez um esforço de envolver, né, as empresas nacionais, pequenas, médias e grandes, no desenvolvimento, co-desenvolvimento, fabricação, produção desses equipamentos. A gente hoje tem orgulho de dizer que também em torno de 85% de um equipamento tão sofisticado como o Sirius, os gastos foram realizados no Brasil, envolvendo dezenas de empresas, desde grandes empresas como a WEG, que fabricaram os em torno de 1.000 ímãs do booster e do acelerador principal, passando por empresas pequenas ligadas à fabricação de câmaras de vácuo sofisticadas, até toda uma parte de usinagem, materiais de alta precisão, até startups, como eu falei, ligadas a detectores de raio-x. Muito bem, então, o que a gente imagina, então, é que o Sirius vai, através dessas diferentes linhas de luz, permitir exatamente que a comunidade possa, então, executar esses experimentos com essa visão multiscala, obviamente utilizando o conjunto completo de linhas de luz. Então, para dar um exemplo, se você for pegar a questão do cérebro, que é um dos desafios, né, da humanidade, a compreensão do como funciona o cérebro, você pode querer entender, né, uma estrutura tridimensional dele, fazendo uma tomografia da organização tridimensional dos neurônios, até, vamos dizer assim, a estrutura de um neurônio individual, com uma escala, então, espacial da ordem de micrometros a dezenas ou centenas de micrometros. Você pode ter um interesse em querer investigar uma célula, agora um detalhamento dessa célula, por exemplo, aglomerados que se formam, que são importantes em doenças como Alzheimer e outras doenças neurodegenerativas, você pode querer acessar olhando como que por exemplo, uma série desses aglomerados tem diferentes quantidades de hélices alfa ou de beta-X da sua organização. Você pode ir para uma linha de infravermelho com resolução da ordem aí de 100 nanômetros e olhar agora a parte estrutural e até, inclusive, fazer vamos dizer, espectros, né, dentro dessa resolução através da linha, por exemplo, em buia. Você pode agora ter o interesse em querer olhar dentro da célula, a organização, eventualmente, das organelas ou até a distribuição de elementos químicos, agora numa, vamos dizer assim, uma ordem de grandeza de dezenas de nanômetros. Então, você pode utilizar linhas de fluorescência de raio-x nessa escala nanométrica. Você pode querer olhar para agora organelas celulares ou aglomerados de proteínas que são importantes em algumas transições de fase, que hoje têm papel importante, né, dentro das células. Você pode fazer essa parte de ou usar o dicroísmo circular ou o espalhamento de baixo ângulo e chegar numa escala de, vamos dizer assim, nanômetros, poucos nanômetros, sem agora ainda ter a resolução atômica, mas entendendo o formato delas. Ou, finalmente, você pode precisar ou querer enxergar agora para uma determinada proteína o que, de fato, é essa resolução atômica, e você daí, obviamente, vai ter que fazer um cristal e conseguir ou chegar agora numa resolução da ordem de poucos angstroms e ter a organização tridimensional. Então, a gente entende que o desenho do Sirius, né, ele permitirá, para diferentes tipos de problema, você acessar essas diferentes multiscalas. Bom, quão competitivo vai ser em relação a onde o mundo estava? Eu pego um exemplo agora, de novo ainda, dessa questão tridimensional. Essa é uma medida que foi feita em Argonne, né, que é um dos melhores síncrons de terceira geração, caminhando agora também, tem um projeto para sua atualização para a quarta geração. Inclusive, a gente tem uma boa interação com eles. Eles fizeram uma medida onde você conseguia fazer essa composição de organização do sistema com essa distribuição química, tá? Então, eles conseguiam chegar em alguma coisa em torno aí de poucas dezenas de nanômetros nessa resolução química, era o estado da arte, que era possível chegar nessas máquinas de terceira geração. Vejam que eu não tenho aqui uma imagem tridimensional. Por quê? Porque essa imagem demorava mais ou menos 1 hora para conseguir ser coletada, e você precisa de milhares, a ordem de grandeza é milhar, né, para
poder fazer uma tomografia, e isso não seria possível, dado, inclusive, danos à amostra e outras questões. O Sirius, em relação a uma máquina como essa, vai ter um ganho, né, uma vez que ele tiver na sua corrente máxima, nas suas características de projeto, em torno de 1.000 a 10.000, uma maior quantidade de fluxo coerente, quando comparado com essas máquinas, mesmo as mais avançadas de terceira geração, e, portanto, um experimento desse ia poder ser da ordem de 1 segundo para uma imagem, e você conseguiria fazer agora, sim, uma imagem tridimensional, mostrando aonde que o Sirius vai nos colocar como comunidade científica nacional em relação ao que o mundo fazia. Então, para concluir, né, eu acho que foi possível mostrar, né, que a ciência de síncrotron no Brasil e, portanto, também na América Latina, porque houve esse pioneirismo, nós somos o único síncrotron ainda na América Latina, ela foi construída do zero, saímos vamos dizer assim, pioneiros como o próprio Riso, eventualmente outros pesquisadores que estão aí me escutando, né, participaram dessa jornada, e a gente, nesses 30 anos, saímos do zero mesmo, né, não tínhamos conhecimento, para hoje um nível de maturidade e competitividade internacional bastante alto. O Sirius está sendo planejado para ser uma das melhores máquinas do mundo, certo? E isso coloca ou tem um potencial de colocar a nossa ciência num patamar bastante diferenciado, mas, como eu sempre digo, né, no fim do dia, o Sirius é uma máquina, e quem faz ciência são as pessoas, e serão esses usuários, as suas perguntas, os seus desafios, né, as suas vontades do que eles querem, obviamente, investigar, que vai, de fato, colocar a ciência brasileira num outro patamar, e isso é que vai determinar o sucesso do Sirius. Eu queria aqui concluir, né, meu último slide, um agradecimento ao professor Ricardo Rodrigues, que foi um grande pioneiro de toda essa jornada. Eu acho que sem ele, com certeza, nós não teríamos chegado aqui. E o Ricardo Rodrigues, para quem o conheceu, sabe, né, de quem eu estou falando, de sua competência técnica e da sua a pessoa que ele era, né, diferenciada, e ele faleceu no início desse ano. Nós fizemos, inclusive, uma homenagem ao professor Ricardo na última reunião anual de usuários, né, que nós tivemos aqui na semana passada. Inclusive, nessa página, para quem tiver interesse, você pode encontrar uma série de fotos, depoimentos e informações sobre o professor Ricardo. Muito obrigado pela atenção. Desculpe aí talvez um pouquinho o excesso de tempo, mas eu acho que vamos dizer assim, um projeto sofisticado. Agradeço a atenção de vocês, estou à disposição para perguntas. Bom, obrigado, Zé Roque. Como eu imaginava, foi realmente excelente a tua palestra. Eu acho assim, ela nos enche de orgulho. Como eu tinha falado, eu sou um apaixonado aí por esse laboratório. Até, como você falou, é emocionante a gente ver a figura do Ricardo. Tem uma foto na tua apresentação que eu acho muito legal, que é aquela que aparece ele, o Silon e o Aldo. Porque realmente eles eram, quer dizer, foram 3 pilares, né? Para o pessoal que viu do início. Agora, o que você mostra, no caso, exatamente, essa foto é muito interessante. Como o país tem condição de dar grandes saltos. E eu fico imaginando, quer dizer, nos colocar, quer dizer, o Sirius nos coloca, eventualmente, né, lá na ponta. Quando a gente vê as dificuldades que tem para o financiamento da pesquisa no Brasil, você realmente é uma coisa desalentadora. Você notar que se consegue chegar a um nível de até pioneirismo, né? Já o primeiro tinha, eu lembro que o pessoal desenvolveu, eu vi agora o Pedro Tolentino, parece, né, quando voltou, né, o Hélio, ele teve na França e tudo, o pessoal desenvolveu monocromadores, isso naquela primeira fase ainda, quer dizer, era um negócio que, porque o pessoal interage muito basicamente com o mundo todo. Eu acho que foi um projeto em que nós estávamos o tempo todo, né, em contato com os principais laboratórios. Mas eu não vou, se eu pudesse, eu ficava aqui falando o tempo todo. Eu quero dar espaço para o pessoal que perguntou. Tem várias perguntas, muitas. Eu quero já deixar claro o seguinte: se a gente não conseguir responder todas, esse é o Tolentino, né? Lembro muito dele. E aí a gente responde depois, tá? Só para o pessoal ficar tranquilo, porque eu estou com um número de perguntas muito grande. Eu vou até tentar juntar algumas pessoas que fizeram mais de uma. Eu vou pedir, viu, Roque, se você puder tentar também
responder rápido. Eu tinha preparado algumas, eu vou deixar até para depois, porque o interesse foi muito grande. Então, eu vou começar com uma do João Paulo, eu vou juntar duas dele. A primeira é a seguinte: existe algum limite teórico no maior valor possível de brilho na técnica de microscopia? Ou sempre é possível aumentar ainda mais o fluxo ou diminuir a imitância? Aí depois ele ainda pergunta: existem partículas subatômicas com tempo de vida incrivelmente pequenos. Como funciona a detecção dessas partículas? Eu acho que até isso aí foge um pouco, vai mais, de repente, para os outros. Mas começa com essas duas, tá? Se você quiser. Tá. Olha, a primeira pergunta da questão do brilho, em princípio, você poderia ir aumentando, né? Só que, assim, vai ter um limite que a gente chama de limite de difração, em que você não vai querer mais diminuir a imitância. Por quê? Eu não mostrei uma imagem aqui, mas, efetivamente, o brilho que vai chegar na amostra, né? Ele é uma composição, uma convolução de características do feixe de elétrons, né? E características da própria radiação. Então, vai ter um limitante, em algum momento, que está ligado ao próprio princípio de incerteza, certo? Porque esses fótons que eventualmente saem, eles têm que obedecer o princípio de incerteza associado aí ao ΔP e o ΔX, tá? Então, mesmo que você, em algum momento, vá diminuindo o tamanho do feixe de elétrons, mais e mais e mais, tem uma hora que não vai ter mais, vamos dizer assim, razão de ser, porque o seu limite passa a ser, de fato, um limite físico dos fótons, tá? Então, há um limite físico, né, associado a essa imitância. Então, o objetivo hoje, né, do ponto de vista de aceleradores, ainda tem um longo caminho para fazer, e, obviamente, esse limite ligado ao vamos dizer assim, o princípio de incerteza depende da energia dos fótons, né? Porque cada fóton vai ter associado um ΔP, um ΔX aí, por causa que ele vai ter um P associado ao momento desse fóton aí. Então, você quer diminuir o tamanho do feixe de elétrons de tal maneira que seja o que a gente fala, dominado pelos fótons completamente. E uma vez que você passa a ser dominado pelos fótons completamente, aí não adianta mais você melhorar as características do acelerador para aquela frequência. Mas você pode sempre melhorar para uma frequência mais alta. Você está bem longe ainda do que seria o limite de difração para um feixe de raio-x duro, bastante longe ainda. Então, você ainda tem um longo caminho, mas em algum momento, sim, você esbarraria em algum limite. Com a questão de partícula subatômica, quer dizer, só deixando claro, quer dizer, o Sirius é um equipamento que não entra nesse universo, né? O universo das partículas subatômicas são chamados colisores, como o LHC e outras, vamos dizer assim, outros tipos de acelerador. Eles têm elementos comuns, né? Eles têm elementos técnicos comuns, mas os objetivos são completamente distintos. Legal. É bom até, por acaso, o Otávio, que é a pergunta seguinte, puxava para isso aí. Ele perguntou o seguinte: o fato de observar um determinado elétron muda sua medida. Isso está ligado ao princípio da incerteza. Você tem ideia do limite de erro nessas medidas? Qual o erro percentual? Olha, eu não vou saber dizer agora o erro percentual, mas, assim, do ponto de vista da dinâmica dos elétrons, você ainda não tem uma preocupação de fazer uma dinâmica quântica. Você, assim, corrigindo, né? Você, na emissão dos fótons, como você hoje vai ter um feixe pequeno e que você quer extrair o máximo de coerência, você faz algumas simulações onde você leva em conta o espaço de fase, quer dizer, isso é muito mais importante para os fótons em si, tá? Para os elétrons, você consegue tratar com uma dinâmica clássica, né? Você não chega a ter uma situação em que a trajetória dos elétrons precisa ser tratada com um pacote de ondas. Uma dinâmica clássica relativística, ela é suficiente para a descrição dessa, vamos dizer assim, desses elétrons, né? Não chega a entrar nisso. Mas agora, os fótons, você quer tratá-los quanticamente. Você tem por exemplo, quem projeta uma linha de luz, por exemplo, né, ele poderia utilizar uma ótica clássica, né, para fazer ray tracing, que a gente fala, né, traçar os raios, né, do que seriam esses fótons. Em alguns casos, devido agora você ter uma quantidade coerente, você tem que trazer correções quânticas para vamos dizer assim, a propagação desses fótons e saber direitinho como é que eles vão atingir a sua amostra. Mas isso muito mais para o caso dos fótons. Tá bom. O Otávio ainda pergunta: por ser um formato circular,
o elétron sofre perdas? Há choque desses elétrons nas paredes do acelerador? É preciso acelerar esses elétrons até a velocidade da luz? Quer dizer, realmente, você até algumas coisas você comentou já, mas se você quiser comentar... Sim, rapidamente, sim. Os elétrons estão constantemente tendo perdas, são de várias naturezas. Você tem perda por gás residual, aí eles de fato batem nas paredes, inclusive é por isso que você precisa de um túnel tão espesso, principalmente por causa dos elétrons que você constantemente perde, e tem um efeito por exemplo, Bremsstrahlung, né, e você gera radiação e partículas até de alta energia, que você tem que estar sempre, por isso, assim, a espessura da blindagem de concreto é muito mais por causa dessas perdas de elétrons, e por causa do raio-x, não é o raio-x, são as perdas de elétrons. Você tem gás residual, você tem interação elétron-elétron, você tem o que a gente chama de abertura dinâmica, ou seja, características naturais do acelerador, então e você tem a perda por emissão de fótons. Obviamente, toda hora que eles emitem os fótons e emitem a luz síncrona, eles perdem energia. Então, você repõe a energia desses elétrons em cavidades de radiofrequência, é isso que mantém a energia desses elétrons no entorno de 3 GeV, no caso dos Sirius, e você tem que estar constantemente também injetando novos elétrons para poder garantir que você vai ter uma corrente adequada e que, portanto, vai gerar a intensidade adequada de raio-x. Tá ótimo. E, obviamente, ele não se choca com as paredes, né? Ele está sempre ali dentro do... Assim, ele só se choca quando ele tem uma perda, por exemplo. Se ele se colidir com um gás residual, ele vai ter um desvio da trajetória e, eventualmente, aí sim. Mas não que o feixe está normalmente batendo nas paredes, não. Tá bom. Deixa eu aproveitar, então. Eu me lembro, se não me engano, no Haslab, eles usavam positron. E uma das razões, eu acho, é que você, eventualmente, não tem esse problema, né? Eu acho que o tempo o anel ficava funcionando um tempo muito maior, porque, na realidade, os íons fugiam, né? Em vez do elétron atrair o íon que apareça, ele foge, né? Fica mais limpo. Você quer comentar rapidamente? Exatamente. Quer dizer, os pósitrons teriam essa vantagem, né? De não interagir com um gás negativo, residual, quer dizer, ele não teria o mesmo tipo de interação que os elétrons, só que daí você teria a dificuldade de gerar os pósitrons, né? Então, acaba sendo, acho que, o Haslab, pouquíssimos, eventualmente, são baseados em pósitrons, e a grande maioria, é muito mais fácil gerar elétrons do que gerar pósitron. Mas você tem razão, haveria algumas vantagens técnicas, sim. Legal. O Pedro Henrique Monfort pergunta o seguinte: bom dia a todos e a todas. Gostaria de saber mais sobre como pesquisadores e estudantes brasileiros podem ter acesso às instalações do CNPEM para a realização de experimentos. Aliás, o Pedro foi quem até sugeriu, na época, para a BM, por que não fazer um webinar com você, né, focalizando os Sirius. Oi, Pedro, obrigado pela pergunta. Você pode entrar, o CNPEM hoje, de forma ampla, tem em torno aí de 30 instalações abertas. Você pode entrar na página, né, de cada um dos laboratórios que, vamos dizer assim, faz a administração, a gestão daquela instalação aberta e submeter a sua proposta. Algumas delas têm comitês externos, né, que vão fazer o julgamento. Algumas que são de natureza mais simples, você agenda diretamente com a equipe, porque o turnover é rápido. Então, você agenda diretamente na página. Nós temos, inclusive, um setor, né, dentro do CNPEM que chama SAL, que é para usuários. Então, você tem vamos dizer assim, uma infraestrutura para lidar, né, cuidar dos usuários, agendar a visita, acomodar e tal. Inclusive, isso faz parte dos nossos indicadores. Então, nós temos que monitorar isso, inclusive, para prestar contas. Na questão dos Sirius, o que eu falei, ele ainda está numa transição, então esse método que eu acabei de escrever não está completamente aberto, ele estará quando as linhas entrarem em operação regular. Hoje você acessa linha por linha também através do portal, só que vai ser ainda esse acesso, como eu falei, em que você tem que ser uma pessoa mais experiente, etc. Mas depois você pode ter equipes, né? Em geral, elas vão de 3 a 5 pessoas, você tem um número mínimo, porque é um equipamento que funciona 24 horas, então você tem que ter pelo menos 3 pessoas fazendo parte da equipe, porque elas têm que utilizar ao máximo, como se diz, o tempo de feixe, né? Você, no caso do síncrotron, não nesse momento atual de comissionamento científico, mas quando ele está em operação regular, você submete a sua proposta, elas são avaliadas por comitês de especialistas, né, externos. Por exemplo, o Riso, acho que você já fez parte de comitê, né, Riso?
Sim. Sim. E aí avalia essas propostas e, eventualmente, elas ganham tempo de feixe. Então, é assim, é uma coisa completamente aberta, sem custo para os usuários, pelo menos até hoje sempre operou assim. Muito bom. Ok, o Lucas Costa, ele pergunta, bom dia a todos, com relação à inspeção não destrutiva de materiais metálicos, conseguiríamos de alguma forma correlacionar as informações obtidas pelos Sirius com as obtidas por ondas ultrassônicas de Rayleigh? Quer dizer, uma técnica olha, sim, eu não sou um especialista, mas imagino que sim, tá? Eu imagino que sim, talvez você, Riso, possa até comentar isso, se você conhecer melhor, mas eu imagino que sim. Com o síncrotron você vai poder fazer essa investigação da estrutura, né, desse material metálico. O Sirius vai permitir, inclusive, que você possa fazer uma imagem tridimensional, dependendo da situação, mas uma imagem tridimensional da organização, da estrutura de grãos, né, vamos dizer assim, da organização até de como que tridimensionalmente a estrutura desse cristalina, né, está no espaço, né, para os diferentes grãos, interface dos grãos. Eu imagino com essas informações você depois possa fazer correlação com outras medidas, né? Se quiser comentar, Riso. Não, eu vou comentar também, eu não sou especialista, mas eu por exemplo, o Sidney lá da PUC, o Sidney Paciorni, ele faz uma tomografia, ele faz muito processamento digital de imagem, então ele faz tomografia onde você detecta por raio-x, eventualmente, a presença de falhas, porque aí são coisas já que fogem, não chega na escala nano em geral, que você pode, mas até vai na fase de microns, o que também o ultrassom em geral faz. Você consegue pegar, né? Eu não conheço os limites de detecção do ultrassom, mas eu acredito, viu, Lucas, que é possível que tenha uma correlação. Eu já vi várias imagens do pessoal usando síncrotron produzir, por exemplo, quando faz soldagem, a presença de defeitos, né? Algumas bolhas, ou coisas que apareçam, né? Numa escala micro, talvez submicro no máximo, entendeu? Mas é possível até que agora o síncrotron consiga uma precisão maior, né? Mas também eu não sou especialista. Isso, inclusive, em alguns casos, por exemplo, eu sei que no caso de rochas, o pessoal, por exemplo, na área de petróleo, eles fazem medidas que são numa escala enorme, mas existem parâmetros, por exemplo, dos materiais que aparecem depois quando você faz essas simulações na macroescala. E você pode obter esses parâmetros de medidas em síncrotron. Então, muitas vezes você consegue fazer uma correlação, vamos dizer assim, indireta, né? Porque você consegue acessar certos parâmetros que dependem de características microscópicas do material e que vão ser utilizados vamos dizer assim, nas medidas numa outra escala mais macro, vamos dizer assim. Tá certo. A Ingrid pergunta o seguinte: quais as expectativas para o término do Sirius, mediante a crise econômica e os cortes de investimento em ciência e tecnologia? Obrigado, Ingrid, pelos próximos anos. Veja, bom, essa é uma situação... aproveitando, a Ingrid pergunta também, em relação ao antigo laboratório que está sendo desativado, o que acontece com os equipamentos contidos nesse? Eu lembro que eu te perguntei isso quando eu visitei aí. Então, Então eu vou falar primeiro da questão da crise, né? A gente vem enfrentando, você vê, a gente começou a obra em janeiro de 2015, quando começou a crise, de fato, grande econômica do país, né? E isso foi um processo bastante difícil. O primeiro já sofreu, parece que o Brasil toda hora tem que sofrer para construir um síncrotron, sem sofrimento não constrói. Inclusive, isso impactou uma série de, vamos dizer assim, atividades e programações, né? A gente já esperava estar com alta corrente, a gente só vai conseguir fazer isso mais para frente. E ainda estamos, né, em dúvida, tem duas grandes dúvidas, que são os orçamentos para concluir aquela fase 1B, que a gente chama, que são as 8 linhas de luz, e os recursos de operação ainda não temos garantido. Mas tem uma preocupação enorme que a crise ela está afetando a comunidade científica de forma ampla. Não adianta a gente ter um equipamento como o Sirius e uma comunidade científica, vamos dizer assim, desarticulada, né? É fundamental. Então, essa é uma preocupação gigantesca, né? Se eu olho, assim, a queda dos recursos do MCTI nesses últimos 5, 6 anos, né, é brutal, né? Eu acho que a gente tem que continuar como a gente vem fazendo, né, a comunidade como um todo, insistindo na importância da ciência, insistindo na necessidade de recursos, obviamente conseguindo dialogar, principalmente acho que uma associação como vocês, né, que tem várias empresas importantes, argumentar da importância da ciência para o desenvolvimento, inclusive econômico e tecnológico do Brasil, é fundamental. Então, isso é muito preocupante, tá? Eu acho que seria
impossível não dizer que não perco muito do meu sono com esse problema, não só nos Sírios, mas com a comunidade como um todo. Com relação ao UVX, né, boa parte, uma parte grande de equipamentos mais sofisticados, inclusive vão ser transferidos para os Sírios, né, alguns de fratômetros, ou para as equipes como osciloscópios e tal, e o resto dos equipamentos que não seriam possíveis de serem utilizados nem para os Sírios, nem pelas equipes de engenharia, a gente vai ter que conversar com o Ministério para articular como é que a gente, que é um patrimônio, né, que em última instância tem que ter o aval do Ministério, e a gente ainda está para decidir o que vai ser feito, tá? Se vão poder ser doados, o que o Ministério efetivamente gostaria de fazer. Por Ministério eu falo MCTI, né? Então ainda não temos uma resposta clara para isso. Tá? Tem mais uma pergunta do João Paulo. Quais as diferenças das técnicas no estudo de estruturas biológicas e de materiais? Quer dizer, olha, a parte de medidas biológicas, ela tem uma dificuldade em relação aos materiais inorgânicos, que é o dano à amostra, né, que é muito mais, vamos dizer assim, sensível para esse tipo de matéria mole, principalmente materiais orgânicos, e que materiais inorgânicos sustentam de forma mais, vamos dizer assim, natural. Então, nesse sentido, seria mais fácil você fazer uma medida em amostras de materiais inorgânicos do que orgânicos, né? Além disso, para certos tipos de materiais mais densos, você precisa de raio-x de bem mais alta energia do que você precisa em materiais orgânicos, tá? Mas você tem técnicas muito semelhantes, né? Quer dizer, tem algumas técnicas que você quer poder, por exemplo, acessar estrutura de bandas, excitações dos materiais que vão te dar respostas, né, sobre sólidos em geral, que você não teria necessariamente interesse, por exemplo, como ARPs. Você, em geral, não vai fazer ARPs para um material orgânico, né? E que você faz isso para uma série de materiais inorgânicos, investigação de propriedades magnéticas. Então, você tem uma série de técnicas que são muito mais dedicadas a materiais, vamos dizer assim, estado sólido, matéria condensada ou materiais de forma ampla, tá? Mas o Sirius foi desenhado, como eu falei, até a sua organização para cobrir essas diferentes vertentes, tá? Ok. O Otávio também faz mais uma pergunta. Quanto de energia elétrica é utilizada em um equipamento como esse? Transformadores geram campos magnéticos. Pude perceber que de um lado do acelerador tem transformadores e do outro também. Há uma blindagem nesses equipamentos? Como é feita? Veja, aí tem várias questões, né? Nós temos uma subestação, né? Então, a energia elétrica, nós temos uma questão de também garantir a qualidade da energia elétrica que chega e ter redundância e conseguir manter e proteger como é que se diz, os nossos sistemas. Deixa eu ver se eu tenho uma foto. Então, no fundo do Sirius, talvez essa daqui mostre. Não mostra. Nós temos uma subestação. Então, a gente recebe em alta, aqui nesse fundo aqui tem uma subestação, nós vamos ter, eventualmente, chegando 2 linhões. Aí, daqui, a gente transfere para uma região aqui no interior, que é a sala de transformadores, de fato, onde você faz o abaixamento como é que se diz? Quer dizer, ela aqui recebe em alta, vai para a média, recebe em média aqui e distribui depois nas voltagens necessárias para a operação de todo o equipamento. Os aceleradores, né, quando você constrói, você tem todos os ímãs, você não tem, de fato, transformadores dentro do túnel, né? Dentro do túnel, o que você tem são ímãs e uma série de outros elementos que circulam correntes e, obviamente, como você bem chamou a atenção, geram também eventuais campos magnéticos. Então, isso tudo tem que ser muito bem desenhado. Os cabos têm que ser trançados de tal maneira que você tenha o máximo cancelamento possível. Tem uma série de elementos que precisam ser blindados. Então, tem todo um cuidado que é feito desde o projeto, né, de qual a influência de eventuais correntes que circulam nos elementos e como que isso pode afetar o feixe de elétrons. Em alguns casos, a gente, inclusive, tem pulsos curtos, né, que você precisa desses pulsos por causa para poder fazer a transição nas linhas de transporte, você tem que dar um pulso que gera um campo magnético intenso e curto, né? E esses pulsos, obviamente, acabam gerando, eventualmente, também campos espúrios. E você tem que tomar muito cuidado com blindagem
inclusive a gente teve que fazer umas blindagens adicionais quando o Sirius começou a funcionar. Então, é uma preocupação de projeto e depois, muitas vezes, uma preocupação que você só vai acertando lá na hora que o equipamento está em operação. Tá? Ok. Bom, para terminar, mais uma, porque a gente já passou até um pouquinho de tempo, o João Paulo pergunta se existe alguma comunicação ou colaboração entre as diversas fontes de luz síncrona no mundo. Eu acho que você pode comentar rapidamente, gente? Posso. É uma comunidade bastante que interage, né, fortemente, né? Como o Riso falou, desde o primeiro projeto, inclusive no primeiro projeto, essa comunidade foi muito amistosa, muito importante, né, porque era um momento de aprendizado grande da comunidade brasileira. Ela é muito aberta nesse sentido, né, ela tem uma interação muito forte entre eles, e hoje a gente tem, eu diria, uma interação mais em pé de igualdade, inclusive. Alguns dos desenvolvimentos a gente está na frente, então a gente agora tem até como é que se diz, o orgulho um pouco até de dizer que é o inverso, a gente passa alguns conhecimentos para outros síncrotrons, e uma coisa muito comum também são os comitês internacionais de avaliação de linhas de luz, de máquina, que têm representantes dos diferentes síncrotrons que fazem avaliação regular, né, uns dos outros, né? Dão palpite, trocam suas experiências, e há várias conferências, inclusive hoje o Brasil, pela posição inclusive do Sirius, tem sediado vários desses eventos internacionais dessa comunidade de síncrotron, né? Há um respeito muito grande que a nossa comunidade atingiu, tá? Mas há sim. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Olha, primeiro eu queria agradecer também aí aos participantes com perguntas, foi muito bom. Eu queria agradecer mais uma vez, o Roque, porque foi um exemplo aí que nos dá muito orgulho, né, o trabalho, né, você particularmente, eu sei a dificuldade nesse período, quem está acompanhando, né, todo o processo, seria tão bom que a gente percebesse, né, que o governo entendesse a oportunidade que tem para que a ciência e tecnologia, né, deem um salto, né, nesses momentos difíceis, que eu acho que o exemplo que é sempre dado, que a China, quando teve que fazer as suas reduções de orçamento, ela investiu mais, ela começou a aportar mais recursos para P&D. Quer dizer, ela falou assim, vou fazer um corte em quase todo mundo, agora em ciência e tecnologia eu vou investir mais, porque ela sabe que ali está só a solução dela. A Coreia fez a mesma coisa, a Coreia está investindo quase 4% ou mais do PIB, o Israel, quem começou depois, está investindo muito mais, né? E a gente, infelizmente, não tem essa visão, mas, de qualquer forma, eu quero agradecer mais uma vez a participação, agradecer a Ieda também pela ideia aí da Regional Rio, né? E eu vou passar agora a palavra agradecendo de novo ao Leal, né, pela oportunidade. Eu acho que para a comunidade em geral, viu, Leal? Eu acho que foi um momento muito importante. Eu acho que realmente a gente sente que no Brasil, se a gente tiver investimento, a gente vai longe. Muito obrigado. Então, eu passo a palavra para o Leal. Ô, Riso, eu agradeço a você, a Ieda, pela Regional do Rio, ter proporcionado essa aula que o Roque nos proporcionou. Eu acho que a nossa comunidade, acho que não tem a menor ideia de tudo que o potencial que tem, que nós podemos estar repassando para a indústria. Eu vi o Roque, a nossa associação tem uma vantagem muito grande que se liga a academia, né, a ciência com as empresas. Então, acho que isso aí é inovação, você está trazendo para dentro do setor produtivo, né? E isso aí acho que é muito importante. Você ter 650 colaboradores e 500 estagiários, bolsistas, pós-doc, você é um herói, cara. Você dentro da desqualificação que existe da ciência, eu acho que você é um herói danado. Você está de parabéns. Eu, em nome da associação aqui, da executiva, do nosso conselho, que o Riso faz parte do nosso conselho, a Ieda é a diretora nossa da Regional do Rio, eu fico muito emocionado até de estar assistindo essa apresentação de vocês. Eu acho que nós temos, sinal que nós temos um futuro. Vocês mostram que nós temos um futuro. E isso aí é muito importante. Eu agradeço mais uma vez a atenção de todos que participaram.
Eu esperava que fosse ter mais gente, mas acho que quem participou ficou muito interessado, ficou até o final, fazendo perguntas, isso aí acho que foi muito útil. E eu coloco a associação à disposição de vocês para a gente ajudar a divulgar esse projeto dentro da nossa comunidade, tá bom? Eu agradeço mais uma vez a vocês todos, a Ana, a minha Aninha, que está aí cuidando também, o Wagner, a turma da retaguarda aqui, que nos ajuda a estar fazendo esse evento. Muito obrigado para você e sucesso aí. E eu espero, a hora que a pandemia acabar, eu faço questão de conhecer pessoalmente. Então, mais uma aula de vocês aí. Tá bom? Muito obrigado. Léo, muito obrigado. Eu agradeço aí mais uma vez o convite. Eu acho que você falou algumas coisas muito importantes, né? Um é a capacidade, o Riso já tinha chamado a atenção, de no Brasil a gente conseguir fazer coisas com investimento nas pessoas, no conhecimento. Veja que o Brasil pode atingir, de fato, patamares competitivos, né? E isso acho que é um exemplo. Eu acho que cada jovem, cada pessoa que nos escutou tem que passar a acreditar que sim, aqui no Brasil. Eu gosto, é tipo Obama, sim, nós podemos, tá? Eu acho que essa é a mensagem fundamental. E você é o cara. E você é o cara. Eu acho que todos nós, né? Eu acho que assim, isso é uma construção coletiva, né? Uma construção coletiva. E a segunda coisa importante é isso que você falou, de tentar criar, eventualmente, maiores aproximações com o setor, né, produtivo, mostrar que esses desenvolvimentos podem sim vir a impactar, né, as empresas do Brasil, colocá-las também em patamares cada vez mais competitivos, e fico à disposição da gente tentar conversar para ver como incrementar essa aproximação. Tá? Nós temos setores dentro do CNPEM justamente ligados a essa parte de inovação, vários modelos de parceria, de relacionamento, e eu acho que isso é importante que quem nos escute fique assim aberto. Nos procure, tá? É fundamental. Ótimo, muito obrigado aí mais uma vez. E saúde a todos, tá? Se cuidem, né? Se cuidem, tá certo? Muito obrigado. Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigado, tchau, pessoal. Obrigado, hein?